Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Por conta do primeiro livro que eu escrevi, História da Congregação Cristã, alguém me mandou esse vídeo dizendo a seguinte mensagem: na visão deste senhor, que é parecido com a sua, a CCB nada tem a ver com o movimento de Martinho Lutero. E eu respondi que eu concordo com essa pessoa. Ele chama de senhor, mas eu que sou velho vou dizer que é um jovem, né? Um jovem senhor, né? Não existe senhorito no português. Então vamos ouvir o que esse jovem diz. O título da postagem dele é CCB é uma igreja evangélica? Vamos ouvir. A CCB é uma igreja evangélica? Não, a CCB não é uma igreja evangélica. A CCB não saiu de Lutero, dos calvinistas, da reforma protestante. Nesse tempo a CCB já existia, porque ela segue a doutrina apostólica, ela é a continuidade da igreja primitiva de Jesus Cristo, de Paulo, de Pedro, de João, irmãos, entenda. Não é que é uma igreja exclusivista diferente, não é uma seita. Ela nunca mudou, ela continuou. Quem mudou foi os evangélicos que fermentaram, criaram doutrinas evangélicas e dizem que a CCB quer ser exclusivista, mas ela nunca saiu. Ela segue a doutrina apostólica que está na Bíblia, a partir de Atos em diante, tá? Então tem que respeitar a CCB. Deus abençoe. Bom, antes de continuar, deixa eu só, antes que eu me esqueça, fazer alguns parâmetros aqui. Bom, CCB é uma igreja evangélica. O ministério falou que está correto dizer que somos evangélicos. Eu não uso esse termo, eu entendi, concordei até certo ponto, faz sentido a explicação, mas eu não uso. E ele disse que a CCB já existia. Não, na época de Lutero ela não existia. Ele quis dizer a doutrina. Então aqui tem umas coisas que eu tenho que colocar aqui devidamente no seu lugar. Então, existiu ali nos Atos dos Apóstolos essa doutrina. Para mim ela durou talvez 100 anos, eu não sei. Depois do último apóstolo partir, ficaram os pais da igreja, que daí eram crianças e foram ordenados anciãos, os chamados pais da igreja. Para mim aqui já começou a difundir o que eles chamam de heresias. Eu prefiro dizer novas doutrinas, ou acrescentar ou tirar. Eu prefiro dizer isso. Então não é que existia. Ela desapareceu, a doutrina, né? A CCB não existia, pois o Brasil era, sei lá, foi recém-descoberto, enfim. Então a CCB, né, B de Brasil, enfim. Mas a doutrina, ela desapareceu totalmente. Eu estou em busca dessa igreja perdida, igual o elo perdido ali na evolução, né, do homem. Enfim. Porque os pais da igreja, pelo menos os que eu já averiguei e tenho averiguado, você já encontra distorção. Então assim, existiam de fato outros anciãos pelos rincões da terra, claro que existia, e provavelmente eles sabiam do que estava acontecendo através dos pais da igreja, que eram muitos intelectuais que produziram cartas e literatura, enfim. Mas isso não ficou registrado, até agora eu não encontrei nada. Então, talvez tenha desaparecido, ou pessoas servindo a Deus mesmo no meio desta confusão e dessa proliferação de seitas que começou a acontecer já no primeiro século, como tinha acontecido antes na época do Senhor Jesus entre os judeus. Enfim, ele disse que ela não é seita, mas foi chamada de a seita do Nazareno, o caminho. Isso aí não é de novo nos acusarmos de sectários. Enfim. Isso dito, tirando ou colocando esses pontos nos seus devidos lugares ou esclarecendo, eu concordo em gênero, número e grau com esse moço. Agora, eu comecei a dar uma averiguada na doutrina luterana, de Lutero. Eu vou continuar investigando, porque essa pessoa que entrou em contato comigo, ela me chama de romântico por eu pensar desse jeito. Só que eu encontrei aqui um vídeo de um doutor
né? Assisti muita coisa, muita palestra, li coisas, mas eu vou falar algo bem genérico, porque senão fica um vídeo longo, e eu confesso que eu não sou teólogo, né? Eu só estou pesquisando sobre a congregação cristã, a doutrina apostólica, né, através aí do século, como que ficou até ela renascer entre os colonos italianos e, digamos que, de fato, amadurecer em território brasileiro entre esses mesmos colonos italianos, porém aqui no Brasil. Tem aqui um vídeo cujo título é Principais Pontos da Teologia de Lutero, né? Dr. Jansen Hackel, Café com Teologia. Olha o que ele diz sobre romantismo. Muita gente falando de modo romântico da reforma, embora na prática a grande maioria não está nem aí para o que representou a reforma, qual o seu conteúdo, quais as suas implicações e por aí vai. Vocês viram? Então, para mim, romântico é esse jovem também que me acusa de romântico. Eu disse para ele, encara como um recorte de uma dissertação, uma hipótese, vamos se dizer assim, de uma tese de doutorado. Esse é o meu recorte, esse é o meu pensar. Só que eu me exalto na hora de falar, porque a gente vem discutindo há muito tempo e eles sempre dão um giro e caímos na mesma coisa, e ele falando que eu tenho que considerar Lutero, que isso, que aquilo e tal, blá. E, gente, não é que eu não considero, historicamente, sim, assim como eu considero Dom Pedro I, considero a Princesa Isabel, considero as outras pessoas aí da história. Só que Lutero, ligado à religião, ele criou a sua própria doutrina. E ele fala, esse moço, mas não é só a tradução da Bíblia, que eu falei, sim, ele traduziu a Bíblia, né? Aí ele fala, não, teve as 5 solas ali, né? Somente a Bíblia, somente Cristo, aquelas coisas. Eu não sei se ele alinha isso com o fato da congregação ter feito ali os 2 artigos de fé, e as igrejas têm também esse tipo de coisa, se ele liga isso lá com Lutero, eu também não perguntei. Mas, gente, Lutero criou a sua doutrina, inclusive batizando crianças como todos os chamados reformados. Veja aqui o que esse doutor diz. E a gente vai começar pela ideia luterana, pela teologia luterana. É claro que a teologia luterana é muito ampla, é muito profunda. É claro que nós ficaríamos aqui o ano inteiro fazendo vídeos sobre a teologia luterana. A proposta não é essa, é fazer um apanhado geral para a gente ter uma noção das principais postulações teológicas de Lutero, no caso, né? Nesse caso, da teologia luterana. Como também era uma maneira das coroas nacionais fortalecer a identidade da cultura nacional através do idioma e através da religião, uma vez que monarquia é um estado confessional, não é? Mas o que o Lutero propõe é que todos possam ter acesso e examinar o que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. A interpretação do texto bíblico era confiada aos doutores em teologia na Reforma Luterana. Isso é importante a gente dizer, porque Lutero nunca defendeu uma ideia de que qualquer consciência pudesse interpretar livremente a Escritura e chegar o batismo, no caso de Lutero e na maioria dos reformadores, era um batismo também de criança. Também se fazia o batismo infantil e não havia muita idade para se fazer isso. Porque esses teólogos da Reforma, eles são herdeiros do pensamento agostiniano. E Agostinho defendia a ideia do pecado original. Logo, se a pessoa nasce com o pecado, ela deve ser batizada para ter acesso à graça do batismo, à graça de Cristo e poder fazer parte da família de Deus. E isso deve ser feito assim que possível, né? A ideia do batismo adulto é uma ideia posterior, embora tenha começado ali com os anabatistas, mas é uma ideia que vai contra a ideia do pecado original. E no Brasil. E a sola escritura é a ideia de que a escritura sagrada é a base da formulação e da reflexão teológica. Isso não quer dizer que Lutero só lia a Bíblia.
e que Lutero defendia a ideia de que apenas a Bíblia deveria ser lida e defendida. Lutero, claro, tinha a Bíblia em alta conta, a Bíblia como fonte da sua teologia, mas é claro que Lutero dialogou com a tradição, embora tivesse uma importância menor do que a Escritura, evidentemente, dialogou com os pais da igreja, dialogou com a patrística, dialogou com a própria Reforma, né? E a Reforma se constitui uma base importante de leitura da fé, de leitura da Escritura, de leitura da tradição também importante, embora a base e fonte da teologia seja a Escritura. Escritura essa que, evidentemente, vai ser lida com lentes, e essas lentes têm também as suas fontes de leitura desse texto sagrado. Vocês viram? Não lia só a Bíblia, batizava a criança, acrescentou coisa, criou uma nova doutrina, gente. E essa doutrina está hoje aqui. E uma doutrina que também continua mudando, porque nessa época, tem aqui um resumo de algo que eu vou mostrar. Ó, Lutero dizia que a mulher tinha que usar o véu na igreja. E eles retiraram o véu da igreja luterana. Veja aqui, eu vou dar uma pausa, vocês leem, ou enquanto eu estou falando, leem, que eu não estou com esse documento aberto aqui, um mapa mental, sei lá, um resumo aí. Enfim, eu teria que averiguar isso, mas eu não pesquiso. O pouco que eu já vejo sobre Lutero, eu tenho visto, já me mostra assim, tá bom, ele tem o seu mérito histórico, mas ele não tem nada a ver com o ressurgimento dessa doutrina entre os colonos italianos e amadurecida no Brasil. Porque se eu der crédito a ele, eu estou pulando a Bíblia. Não, o crédito é a Bíblia. Ah, mas ele traduziu esse livro, você tá bom, né? Graças a ele teve a tradução, graças a ele o povo alemão foi alfabetizado, né? Depois, né, teve, pouco antes surgiu a imprensa, ele conseguiu, Lutero, acabar com o analfabetismo, né, na Alemanha. Então, assim, e eu li coisas vindas do catolicismo, daí eles pintam Lutero assim, gente, que eu prefiro nem mencionar. Eu teria que averiguar, na medida do possível eu vou ver isso, mas eles colocam Lutero como uma pessoa horrível, pecadora ao extremo. E assim, segundo o viés daí católico, era assim, tá bom, nós vamos ser salvos somente pela fé. Então peque, aproveita e tenha fé, que você vai ser salvo. Então peque bastante, segundo esse viés católico. Estou só dando pinceladas do que eu apurei, vendo e tal, não li profundamente, irei ler. Então, resumindo, terminando esse livro, esse vídeo bem rápido, Lutero excluiu também os chamados livros apócrifos, salvo engano são 7, tá bom, tirou ali, beleza. Agora, na história que eu narro, eu não preciso mencionar isso. E ele faz ligação, esse moço, com Franciscon, falou que não, que Franciscon, e antes do Franciscon, o Durham, William Durham, ali em Chicago, ele termina a mensagem dele dizendo isso, que daí eu falei, olha, eu citei Pedro Valdo, citei o Li lá da China, aquele Rook, esqueci o nome, um desses avivamentos lá do Chile, o pastor Filippo Grilli, que era valdense e foi lá para Chicago, para assumir lá a igreja, eu cito essas pessoas. Aí ele diz assim que o Durham é outro desdobramento de Lutero, consequentemente chega Franciscon, que também veio de Lutero. Não. Por misericórdia de Deus, essa doutrina foi revelada a Franciscon. Tudo que veio antes ali, nem o próprio Franciscon em carta, ou nos seus escritos, ele enalteceu e falou e encheu a bola desse povo. Quem falou muita coisa, eu tenho que uma hora falar sobre ele, provavelmente é o Massimiliano Tosetto, que escreveu as respostas lá ao Giuseppe Petrelli, que estava desvirtuando também ali aquela doutrina que estava renascendo, e o
supostamente Massimiliano Toseto, escreveu Resposta a Giuseppe Petrelli. Ali ele citou muita coisa desse cristianismo histórico, e uma hora eu vou analisar isso. Eu traduzi para os arquivos do Brás vários documentos originais. Eu pretendo lançar um livro com as minhas traduções desses documentos, e um que foi traduzido com equívoco, que traduziram carte por carta e é credencial, certificado. Eu vou retraduzir aquele documento de 1939 e fazer um breve livro aí com todos esses documentos originais, o original e a minha tradução revisada. Vou dar uma olhada novamente se tem que mudar alguma coisa, retraduzir esse outro, a minha tradução pessoal, e publicar um livro. E daí ali vocês verão que tinha muitas pessoas que sim, que dialogava com esse cristianismo histórico aqui, né? Assim como Lutero, você viu ali que o doutor fala, né? Ele bebeu na fonte da patrística, na fonte dos pais da igreja, salvo engano, Santo Agostinho, não lembro agora ali, enfim. Não estou aqui vendo o livro, o vídeo, quero fazer algo mais rápido. Então, assim, eu coloco cada coisa em seu lugar. Agora, assim, veja bem, eu disse e tenho dito, nós não somos francisconianos, porque eu também não vejo assim Franciscão com o máximo da sabedoria, o nosso profeta. Não, ele era mais uma ovelha como todo mundo aqui, ministério que eu tenho dito aqui nesses vídeos. Se nem isso eu digo, imagina, eu fico frisando, não somos francisconianos, eu vou valorizar o Lutero, eventualmente dizer que somos reformados, ou quem sabe bebemos na fonte de luteranos. Qualquer doutrina que tem o seu nome, valdense, calvinista, arminiano, para mim não diz nada nem o termo pentecostal. Entendeu? Vocês queiram ou não, é assim que eu penso, e esse moço está certo, eu só coloco ali esclarecendo, não é? A CCB não esteve na Terra. Eu ouso dizer que talvez essa doutrina quase que desapareceu, porque as pessoas iam morrendo, e daí? Eram só um monte de seita, confusão. O próprio Lutero, segundo aquele viés católico, diz que ele só fez aquilo porque ele estava a serviço da burguesia alemã. E depois aqui falou, né, que os príncipes também tinham interesse na religião para manter ali o principado. Então é envolvido com política também. Vocês estão me entendendo? Agora, essa doutrina da qual eu narro no livro que eu escrevi, História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980, isso aqui não tem política, não tem teólogo, não tem intelectual. E para quem quer saber da pesquisa, dos bastidores, eu aconselho a ler Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. E novamente eu peço para vocês que adquiram os livros para colaborar comigo, ou enviando o Pix, tem aqui embaixo, para que eu possa me dedicar a esse canal, a essa pesquisa e resgatar essa história. Eu tenho conversado com famílias, uma hora eu vou colocar vídeos aqui, tem me mandado foto, mas tem sido assim muito trabalhoso. Eu tenho que ganhar o pão, né, dia a dia, com o suor do meu rosto, e não tem sido fácil manter esse canal. E tem gente já me criticando porque eu estou pedindo, fazendo esse apelo. Mas eu vejo que isso aí é comum, né, no YouTube, porque vocês consomem os conteúdos. Então pensem nisso e nos vemos na próxima. Até mais.